Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Esse exercício, todos nós nos integrando e buscando o nosso melhor e o melhor de todos. Hoje nós viemos pensar a partir de uma passagem do Evangelho que é muito significativa. É uma passagem em que um doutor da lei se aproxima de Jesus. O doutor da lei era o equivalente aos nossos tempos do cientista, era a elite intelectual da sociedade judaica, muito considerado, muito respeitado. Ele era uma referência para uma sociedade centrada no templo, centrada na religião, como era a sociedade judaica ao tempo de Jesus. E ele se aproximou para Jesus no intuito de fazer uma pergunta, o que tornava a situação um tanto quanto embaraçosa, porque é como se um cientista perguntasse, ou um sábio do nosso mundo perguntasse alguma coisa para uma pessoa do povo, porque Jesus era considerado uma pessoa do povo, sem o conhecimento acadêmico que um doutor da lei possuía. E ele perguntou para Jesus a questão central da religião: o que é preciso fazer para alcançar o reino dos céus? É uma pergunta central para quem quer que queira estudar, buscar religião, porque é isso, a salvação, a iluminação. Os termos variam de religião para religião, mas todos buscamos a elevação espiritual. E ele perguntou para Jesus isso, e Jesus devolveu a pergunta: mas você, como você lê a lei? E a resposta do rapaz foi a mais adequada possível: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele deu a resposta a mais adequada. Jesus, diante daquilo, falou: respondeste muito bem, vá e faze o mesmo, e viverás. Essa é daquelas respostas que merecem a gente pensar. Alguém tem dúvida de que o rapaz estava vivo? Vá, faze o mesmo e viverás. É intrigante Jesus ter respondido assim para ele, falando isso para uma pessoa que estava viva. Que significado pode ter nisso? Essa passagem lembra a gente de toda a história milenar da Terra, porque a própria ciência aponta que o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, persiste na Terra há cerca de 40 mil anos. Há 40 mil anos nós estamos na Terra, a nossa espécie. E juntando a mensagem científica, a informação científica com a mensagem kardeciana, os espíritos revelaram para Allan Kardec que os planetas evoluem. Não são só os seres humanos, não são só os integrantes, mas os próprios planetas passam por um processo de evolução, passam por fases. E segundo a informação dos espíritos de luz, são 5 as fases de um planeta, sendo a primeira delas planeta primitivo, depois de provas e expiações, e depois um mundo de regeneração. E que a cada passagem de fase é muito parecido com o que acontece nas nossas classes, nas nossas escolas. Por quê? Porque quando uma turma é formada, uma quinta série, uma segunda série é formada numa escola, ela é formada por alunos provenientes do quê? Numa segunda série, vem aqueles alunos que o ano passado estiveram na primeira e foram promovidos. Só isso?
Não. Uma segunda série, uma turma de segunda série também é montada em cima dos alunos que estavam na segunda série e não passaram, foram reprovados. E essa composição dos promovidos da primeira série com os reprovados da segunda é exatamente o que acontece na organização das humanidades. Então a Terra, lá há 40 mil anos, começou o seu estágio de mundo primitivo e depois, de uma certa altura, não há informações aqui há quanto tempo se durou essa primeira fase de primitivismo, mas houve uma passagem da Terra de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Mas mais ou menos a gente pode deduzir quando foi essa passagem. Porque a gente fica muito intrigado quando pensa na antiguidade, nos monumentos que a antiguidade promoveu e que até hoje um engenheiro, com toda a tecnologia atual, não conseguiria fazer. Símbolo máximo da antiguidade, as pirâmides do Egito. Você acha que um engenheiro de hoje, com toda a mão de obra que ele pudesse ter, mas sem rodovias, sem helicópteros, sem dinamite, sem estradas, ele conseguiria fazer a pirâmide do Egito? Blocos de 20 toneladas? Nós sabemos que 20 toneladas é a carga de uma carreta. Como fazer? Para cortar blocos com exatidão cirúrgica, transportar ao longo de um deserto, no avião. Imagina o que é transportar um bloco de 20 toneladas sem veículo no avião. E milhares e milhares de blocos para compor a pirâmide do Egito. Me perdoa, eu te ligo. Você deve ser seu pai, seu amigo, muito gentileza, Imagina o que seria isso na antiguidade. Como é que eles conseguiram fazer isso? Foi só a pirâmide do Egito? Foram inúmeras pirâmides. Aqui na América Central tem no México. Os incas, os astecas e maias fizeram diversas pirâmides. Como é que isso aconteceu? A gente pode deduzir que o povo da antiguidade era mais evoluído que nós e a humanidade foi evoluindo? Será que foi isso que aconteceu? Como foi possível isso acontecer? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa e tem um livro científico que levanta essas questões com algum grau de cientificidade, pelo menos, de Erich von Däniken, que foi um best-seller mundial chamado Eram os Deuses Astronautas, que questiona como é que os deuses do Antigo Egito, do México, como é que eles conseguiram erguer civilizações fabulosas. As cidades da América Central, dos astecas, elas eram estruturalmente mais evoluídas do que as cidades da Europa. Elas tinham sistemas de saneamento. Como era possível isso acontecer com sociedades consideradas hoje tão primitivas? Sabe o que aconteceu, gente? É que na passagem da Terra de mundo primitivo para mundo de expiação e provas, a Terra acolheu imigrantes de outras esferas, de outros planetas. Como assim? Sabe aquela história da segunda série, dos repetentes? Numa outra esfera, num outro planeta, aquele planeta estava passando do segundo estágio para o terceiro, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Vocês entendem? Ao fazer essa passagem, algumas pessoas, alguns milhões de pessoas que estavam fazendo dessa humanidade que estava sendo promovida, não se mostraram à altura. Eu peço que vocês prestem atenção, a gente precisa focar no fundamental. Não se perturbem com isso, isso é um exemplo do que acontece lá fora. A gente tem a dificuldade de se focar e se sintonizar no meio
da bagunça. A gente não vive num templo budista lá fora, não é verdade? A gente vive no meio da bagunça e tem que buscar harmonia na bagunça. Harmonia no silêncio todo mundo consegue, tá certo? Então pensem comigo. As pessoas que vieram de outros planetas, essa multidão de indivíduos que veio de outros planetas para a Terra, de uma humanidade que passava para mundo de regeneração e eles não se mostraram à altura, eles vieram para a Terra. Mas vieram para a Terra em que condições? Com uma intelectualidade avançadíssima, extremamente avançada, mas com o aspecto moral, em que condições? Lá embaixo. Eles sabiam muito, conheciam muito, detinham muito conhecimento, mas moralmente usavam mal esse conhecimento. Isso lembra alguma coisa a vocês? Nós vamos chegar lá. Essa humanidade veio para cá e diz o ditado popular que em terra de cego, quem tem um olho com catarata já é. E eles vieram para cá sabendo muito e formaram a civilização egípcia, formaram a civilização judaica. Você vai ter conhecimento a respeito disso em 2 livros, tá? Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, à época presidente da Federação Espírita Brasileira, e A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier e autoria espiritual de Emmanuel. São 2 livros fantásticos que contam muito a respeito disso e que a gente não vai falar 5% do que ele falou, mas o que cabe numa palestra é isso. É por isso que esses deuses, esses chamados deuses, que Eric von Däniken pergunta, seriam astronautas, seriam ETs? Eles de alguma forma eram sim extraterrestres. Eram extraterrestres, porque vieram de civilizações fora da Terra. Mas aqui a gente, quando pensa em extraterrestre, já pensa em disco voador, né? Nego verdinho, morteninha. E eles vieram para cá. Aquela época eles vieram espiritualmente, vieram como espíritos, se adaptaram ao modelo biológico da Terra e reencarnaram em corpos, digamos assim, como os nossos, né? Porque também a humanidade precisou dar uma melhorada biológica para acolhê-los, mas vamos deixar por isso. Eles receberam os mesmos corpos e alguns deles estamos aqui até hoje. Como a gente brincou no meio dessa conversa, a situação que eu descrevi de seres intelectualmente muito evoluídos, mas que usam mal a tecnologia, mas que usam muito mal o conhecimento, ela não é estranha para a gente, infelizmente. Você lê Ícaro Redimido e você vai ver que Santos Dumont se suicidou pelo mau uso do avião. Eu imagino o momento mágico, conta-se, por exemplo, que foi Marco Polo, mas imagina o momento mágico em que um ocidental foi para a China e viu uma festa com uma explosão de fogos de artifício. Imagina a primeira vez que uma pessoa vê uma explosão de fogos de artifício. Não é lindo isso? Sabe o que essa pessoa pensou? Pólvora? Isso pode ter outra utilidade. E foi a maior desgraça que aconteceu na história da humanidade. A transformação da pólvora, fogo de artifício, para arma de fogo. Não é a bomba atômica o que mais matou, não teve nada na história que mais matou do que essa simples transposição da pólvora de uma finalidade para outra. Só isso. Quanto a pólvora matou até agora? Não dá nem para avaliar. Pois, então aquelas pessoas que vieram, aqueles seres que vieram de outras galáxias, de outros planetas, vieram muito avançados, e aqui os brucutus que estavam aqui, os nativos, perante eles,
não sabiam nada, foram conduzidos, foram levados, eles pegaram cargos de generais, de cientistas, sumos sacerdotes, reis e rainhas. E realmente os deuses, porque a origem do politeísmo, de grande parte do politeísmo das civilizações da antiguidade, veio da divinização que essas culturas atribuía a esses generais, a esses cientistas, a esses seres que eram para eles fora da curva, sabe assim, absolutamente fora da curva, fora do normal. Deuses, eles transformaram em deuses. Esse processo não é só parecido com o que acontece agora. Sabe por quê? Os Espíritos nos revelam que a Terra está passando agora de mundo de regeneração e provas, para o estágio 2, para o mundo de expiação e provas, que é o estágio 2, para o planeta de regeneração, que é o estágio 3. O que vai acontecer agora conosco, nessa transição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração? Vai haver o que Jesus anunciou, a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. E por que vai haver uma separação? O que uma classe tem ao final do ano? Tem uma prova que define basicamente quem passa de ano e quem não passa. É exatamente isso que está acontecendo com a gente. Ai, e quem não passar, vai acontecer o quê? Azeite fervendo pela eternidade afora? É isso? Será? Isso nós já aprendemos há muito tempo em outras teologias. Mas é claro que um Deus de amor e um Deus de perdão condiz com eternidade em tortura? É claro que não. Portanto, o que vai acontecer simplesmente com aqueles que não forem selecionados para permanecerem na Terra e viverem o terceiro estágio da Terra vai ser ir para um outro planeta que vai estar passando de novo de mundo primitivo para mundo de expiação, do primeiro para o segundo estágio, e vai compor de novo uma turma. Ah, mas vai passar por tudo de novo? Se uma criança chega para você e fala assim: tia, eu não aguento mais, eu todo ano estou vendo as mesmas lições, você vai deduzir o quê? O cara está repetindo de ano faz tempo. O que você falaria para ele? Estuda, presta atenção na lição. Nós estamos há dias, em termos de 40 mil anos, se 40 mil anos é a nossa história, nós estamos a segundos da prova final. Segundos da prova final. Se a gente não for selecionado para permanecer na Terra, a gente vai para um outro país, um outro planeta, que equivale à Terra de 10, 12 mil anos atrás. Você não vai ter problema com o celular, pelo menos. Teu tablet não vai dar problema, você não vai precisar de assistência técnica para quase nada. Assistência técnica você não vai precisar para nada, porque 12 mil anos atrás, qual era o problema do homem? Sobreviver. Nem escrita tinha ainda. Talvez a roda. Então é assim, a gente vai precisar voltar atrás e fazer as lições de novo. Por quê? Porque Deus nunca desiste de nós. Por pior que a gente seja, por mais teimoso que a gente seja, sempre vai ter uma segunda chance, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta. Por quê? Porque você pode imaginar que os exilados de Capela, que vieram dessa outra constelação, desse outro planeta, podem muito bem, ainda dessa vez, não se mostrarem aptos para o mundo de regeneração. E eles vão ser repetentes Isso pode acontecer? Pode. Quem sabe, olhando pra gente, tem alguém de anteninha aqui, verde? Não estou vendo ninguém. Porque na aparência, é claro que nós somos todos muito parecidos. Então a gente precisa pensar o que aconteceu. Tanto para o doutor da lei, a elite intelectual da Judéia, que sabia de cor o que precisava fazer, sabia na ponta da língua o que era necessário fazer para a elevação espiritual.
Jesus falou o que para ele? Vai e faz o mesmo. Era para decorar o que precisa ser feito? Nós precisamos ter na ponta da língua? Basta saber o que precisa ser feito? É claro que não, precisa fazer. Ninguém aqui se iluda de conhecer o Evangelho com capítulos e versículos na ponta da língua. Isso garante o quê? Talvez nos livros de história daqui a 10, 20 anos nós sejamos conhecidos, entre outras questões, como um tempo em que os líderes religiosos eram pedófilos. Vocês já pensaram a respeito disso? Que grande tragédia. As pessoas sabem tudo do Evangelho, tudo, e fazem absurdos. Ou seja, conhecer o Evangelho é uma parte. É uma parte. Mas responder na ponta da língua, feito o doutor da lei que queria armar uma arapuca para Jesus, não é suficiente. Como ele disse, vai lá agora, já que você sabe tanto, já que você conhece tanto o Evangelho, vai lá e agora pratica, faz, aplica na tua vida. Essa é a tarefa de todos nós que estamos a segundos da prova definitiva. Nós precisamos compreender qual é o cerne da questão, porque quando você está a momentos de uma prova muito importante, você pode dispersar. Tem gente que gosta muito de uma música popular cujo refrão é assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Vai nessa. Vai nessa. Devia ter trabalhado menos, estudado menos. Vai nessa. E as pessoas se multiplicam essa mensagem pela internet como se fosse uma grande coisa. Põe slide, bonitinho, todo mundo achando que é sabedoria. O acaso protege quem? O acaso é o oposto de Deus, porque nada no mundo de Deus acontece por acaso. Então o acaso é o oposto de Deus. Se você acredita no acaso, você está exatamente no campo adversário de Deus. Tá? E a gente vai ser protegido por quem quando eu estiver distraído? Eu estou bem distraído. O mundo não distrai a gente. O mundo fala que a gente vai estar feliz quando beber Coca-Cola. Vai ter muitos amigos quando beber Brahma-Chopp. E aí você vai estar bem. Isso distrai a gente. Distrai do principal. A gente perde o foco. Hoje os empresários gostam tanto de falar de foco. Nós perdemos o foco. Nós nos distraímos muito. Nós perdemos o sentido da vida. Mas agora nós estamos no momento de resgatar. Mas nós estamos a segundos. Será que eu tenho jeito ainda? Eu ouso dizer que sim. Eu ouso dizer que todos os que estão na Terra têm jeito. Mesmo os terroristas. Mesmo os homens bomba. Sabe por quê? A minha lógica é simples. Deus jamais ocuparia uma carteira da escola dele inutilmente. Tem bilhões, dezenas de bilhões de espíritos afetos ao planeta Terra. Por que ele deu esse privilégio de você estar aqui hoje? Por quê? Quebrou o computador dele e ele achou que deveria colocar você aqui e ele errou. Será que foi isso? Alguém pode pensar que sim, eu não acredito. Eu acredito que se a gente está aqui, se ele deu essa chance, é porque Deus põe a maior fé no nosso taco. Mas Maurício, como é que pessoas que erraram muito, e a gente sempre quando pensa em pessoas que erraram muito, a gente pensa nos outros, né? Tem gente que pensa assim, eu queria muito saber das minhas outras vidas. Meu amigo, não queira. Deixa por isso. Os Espíritos foram muito claros quando falaram assim, essa tua é a melhor. Por aí você toma por base. Você quer mesmo saber as outras? Quando a gente brinca, eu atirei pedra na cruz. Onde você estava na Segunda Guerra Mundial? De que lado você estava?
Que tipo de práticas você teve? Gente, não pergunta. Não pergunta, vai por mim, pega daqui para diante e vamos falar assim: o que eu preciso aprender, o que eu preciso pegar, o que eu preciso aproveitar agora. E agora nós podemos revelar o que é a tarefa de cada um, com a maior tranquilidade e sem o menor peso. Por quê? Porque assim como a vida não dá ponto sem nó, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, eu sei qual é a tarefa fundamental para você se elevar espiritualmente. Não só o geral, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas a tarefa específica. Eu sei no geral, só você sabe no concreto, que é o seguinte: os teus principais mestres são teu filho, tua mãe, teu pai, teus colegas de trabalho, teu chefe que pega no teu pé direto. Todas as pessoas, principalmente as que mais te irritam, são os teus grandes mestres. Sabe por que eu falo isso com total segurança? Porque antes de encarnar, todos nós passamos por um planejamento reencarnatório minucioso. E que nesse planejamento estavam colocados todos os desafios pedagógicos que nós precisávamos para nos emancipar, para nos esclarecer, para nos iluminar. Onde estão essas pessoas? O que acontece nesse planejamento reencarnatório? É fácil. É só olhar para a tua vida. As doenças, as pessoas, os teus talentos, as tuas possibilidades, as tuas riquezas. Maurício, você não sabe de nada. Fala de minha riqueza. Que riqueza nada, você não sabe da minha conta de bancos, as dívidas que eu tenho. Quem manda no teu tempo? Quem manda no teu pensamento? Todos os grandes mestres falam que do uso que você fizer do teu tempo e do teu pensamento, abre-se ou fecha-se a sua vida. Quem manda no teu pensamento? A Dilma. Quem manda no teu pensamento? Você mesmo. Barack Obama, o homem mais poderoso da Terra. Quem manda no teu pensamento? Só nós. Isso quer dizer que a chave para a tua evolução está na mão de quem? Jesus. Nem Jesus manda no nosso pensamento, porque Deus nos ama em liberdade. Jesus não manda no nosso pensamento. Tanto é que os discípulos dele, que ficaram com ele 3 anos e viram todas as maravilhas, todos os ensinamentos que ele passou, o melhor deles negou ele 3 vezes. O melhor. O pior vendeu mesmo. E os outros, nenhum deles testemunhou ou ajudou ele a carregar a cruz. Nenhum. 0. Isso quer dizer que Jesus não muda o pensamento das pessoas. Quem faz a mudança do nosso pensamento é, em primeiro lugar, nós, em segundo, nós mesmos, em terceiro, é com a gente, não tem jeito. Isso é a responsabilidade da nossa emancipação, da nossa passagem de ano. Mas isso também mostra a nossa liberdade, o poder que a gente tem na mão. Mas como é que eu posso usar bem esse poder? É só você olhar todos os empecilhos, as adversidades, os males da tua vida. Olha todas essas coisas como oportunidades. Isso transforma tudo. Mas a minha sogra é oportunidade? A Dilma é oportunidade? O Billy é oportunidade? A classe política do Brasil é oportunidade? Os estupradores são oportunidade? Como assim? Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Os corruptos que estão sendo jogados na nossa cara, eles são uma chance para você pensar na sua corrupção. Os estupradores que são jogados pela televisão na sua cara, eles são uma chance para você pensar como é que você negocia a tua vida, para pensar se você impõe o seu ponto de vista ao outro, ou se você acolhe, coopera, interage, forma uma ideia única e age democraticamente.
Você sempre consegue dialogar com o diferente na tua vida? Você de vez em quando não dá uma atropelada em alguém? Isso não é um estupro, gente? Isso é uma forma de estupro. Nós somos estupradores também, porque nós somos violentos. Você pode só não estuprar de um jeito, e aí você acusa o outro. É que nem estuprador mesmo, quando vai para a cadeia, tem assassino, traficante, tem um monte de gente boa. E eles consideram o traficante, consideram o estuprador o pior dos seres. E aí quando o estuprador entra na cela, o próprio policial já fala para eles assim: olha aí, tem um Jack para vocês. Que além de tudo se ignora que Jack era um estripador e não um estuprador. Certo? E aí eles anunciam para eles, para que seja dada aos olhos da sociedade e do mal policial a punição, que eu não vou entrar em detalhes. Quem não souber, pergunte para outras pessoas, porque o ambiente não permite. Nós podemos aproveitar o nosso tempo. Ah, mas que livro eu leio para aproveitar o meu tempo? O livro da vida. Que personagens tem? Os personagens da tua vida. Que enredo tem? O enredo da tua vida. Só que nós precisamos tirar disso o sumo, tirar o que Deus está querendo dizer para a gente. E aí é que é o problema. Esse é o nosso problema. O que Deus está querendo dizer com cada um dos obstáculos que tem na tua vida. Você sabe hoje? Se você não sabe, a tua tendência é repetir de ano. Ora, o aluno que está tentando estudar, lê o livro, não entende nada, o que vai acontecer com ele? Repetir de ano. Por isso que eu estou falando bem claramente para vocês. Ah, mas como é que eu faço para entender o livro da minha vida? As parábolas de Deus, que são o livro da tua vida, com os personagens da tua vida, você treina com as parábolas de Jesus Cristo. O dia que nós conseguimos cada vez nos dedicar a cada vez mais tirar do Evangelho, entender as lições que Jesus colocava nas relações pais e filhos, nas relações patrão-empregado, no ato de semear e assim por diante, o dia que você conseguir tirar das parábolas de Jesus, você está treinando para entender as parábolas de Deus, que passam aonde? Que são contadas em que livro? No livro individual da tua vida. E aí, se você se dispõe a olhar com fé é o quê? É na certeza de que tudo tem um ensinamento mais importante no momento exato e da forma precisa. Se você tiver esse tipo de fé, você vai se dedicar às tuas lições, não para afastar, como a gente pede nas orações. O que a gente pede nas orações? Ai, cura fulano, ai, dá emprego para o fulano, resolve isso, resolve aquilo. É mais ou menos como um aluno que pede para não ter lição. Ao invés disso, nós precisamos pedir o enfrentamento dos problemas com a sensibilidade de entender o que Deus está querendo dizer com isso. Porque a gente muda de emprego, muda de cidade, muda de marido, muda de presidente. Quando saiu o Collor, agora vai. Agora sai a Dilma, agora vai. Vai para onde, gente? Nós vamos para a rua daqui a 3 anos, estamos se encontrando de novo. Agora vai. E a pessoa vai mudando de marido, vai mudando fora, mas não muda dentro. E isso não muda nada. Chega de ilusão. Chega da gente querer achar o problema nos outros e a solução nos outros. A solução definitivamente está em nós. Olhe tudo do ponto de vista de Deus. O que o professor está querendo me ensinar com essa lição? Tem uma lição. E você, com essa fé, você vai poder se dedicar. E se você tiver muita dificuldade, você tem um monitor, um procurador, um representante de Jesus Cristo, marcação cerrada contigo do primeiro ao último dia da tua vida. Marcação cerrada, porque Ele conhece tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você passou em outras vidas, em todas as vidas, e tudo que você vai passar ainda nessa vida.
E Ele, acima de tudo isso, te ama profundamente. Mas te ama como nenhuma outra criatura da terra. Esse é o teu monitor, que está do teu lado, que está há muito tempo tentando te aconselhar e te dar as dicas. Olha, Deus está querendo te ensinar isso, está querendo te ensinar aquilo. E você, necas. Como é que chama esse monitor? Nosso Espírito protetor, nosso anjo de guarda. Se nós oferecermos para eles mínimos ouvidos hoje à noite, e amanhã à noite, semana que vem, mês que vem, e como é que a gente pode oferecer ouvidos para o nosso anjo de guarda? O sono é um momento privilegiado da ação dos Espíritos em nossas vidas. Se você for para a cama, for para o seu sono em péssima sintonia, tem gente que adora ver filme de terror antes de dormir. Ótima receita, beleza. Junta as duas coisas, vê um filme de terror e um filme pornográfico. Assim, depois que você vai dormir, você tá beleza. Sintonizado no quê? Ai, não sei porque meu sono é tão perturbado. Ah, meu Deus do céu. Perturbada é a tua vida. Perturbada é a tua vida, que torna perturbada a tua mente, que torna perturbado o teu sono. É claro. Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E de posse de um padrão vibracional elevado, a gente vai ter um melhor dia a dia, uma melhor noite e certamente um melhor sono. Mas se o dia todo está complicado, pelo menos faça uma oração antes de dormir, mas uma oração de verdade. Não pode ser assim, Pai Nosso, amém. Quem nunca se pegou no meio do Pai Nosso, tendo que começar tudo de novo porque não sabia onde parou? Quem nunca se pegou assim? Algum de vocês já deve ter ido no Nordeste, que tem aqueles guias turísticos pequenininhos que começam a falar pra gente: não, isso aqui daí você pergunta uma coisa pra ele, ele olha pra você, ele pega do início de novo. Não façamos isso. Nós temos a chance, nós temos a chave da nossa libertação em nossas mãos. Está disponível. Quem quiser usar vai ter condições de sintonizar com Deus e ouvir Jesus através dos nossos anjos de guarda, te mostrando o significado, te abrindo os caminhos, porque é urgente. Como dizia o filósofo Elvis Presley, it's now or never. É agora ou nunca. Se você não conseguir se pacificar, se abrir para Deus, se abrir para o próximo, amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, buscar esse caminho com sinceridade no dia a dia, e começa com o próximo que mais te irrita, porque é um reencontro. Se você se dedicar com sinceridade a isso todos os dias, você vai ter uma boa chance, não importa o que você tiver feito. Paulo de Tarso foi o primeiro assassino dos judeus. Maria Madalena parecia uma mulher de má vida, tudo indica que tenha sido, e eles ambos foram resgatados por Jesus. Não importa o que você tenha feito, se você hoje tomar uma decisão de verdade, eu vou buscar a melhor sintonia para a minha vida. Se você tomar essa decisão hoje, não importa o que você tenha feito, nós teremos lugar no reino dos céus, ou na terra regenerada, no mundo de regeneração. Essa é a promessa de Jesus, e se nós estamos vivos é porque há esperança. Deus põe fé na gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado.